Olá, eu sou a Adriele Regine e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Olá, pois então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro aqui, O Pássaro Secreto, da Marília Arnold. E tem algumas coisas muito específicas nesse livro que fazem com que ele seja extremamente especial. Primeiro que o livro, o vencedor do Kindle 2021, justamente a primeira mulher nordestina a levar esse prêmio. Eu acho que já é um marco bastante importante, né? A Marília é paraibana, sendo nordestina. Fico extremamente feliz. Dito isso, é importante também a gente pensar que o livro começa a partir de um conto, né, que a própria Marília escreveu, chamado Senhorita Bruna. E aí fala justamente sobre essa questão de uma garota que é possuída pelo ciúme, pela raiva. Em 2017, a Aglaia Negromonte começa a tomar forma, que é a personagem principal deste livro. Foi para uma residência artística literária na França e começou a escrever um livro infanto-juvenil, mas essa história, esse conto, essa personagem estava reverberando muito nela. E ela entendeu que não era um livro juvenil que ela tinha que escrever. E aí ela volta e começa a trabalhar firmemente em Um Pássaro Secreto. Ele foi publicado pela Record, editora, né, pelo selo José Olímpio. Ele é dividido em 26 partes. E essas partes têm a narrativa e a trajetória de Aglaia Negromonte. E tem também pedaços desse diário que ela escreve. O livro tem um cuidado muito especial com a escrita, com a sonoridade, com a rítmica, o que me chamou bastante atenção e me fez estar presa no livro. Eu não conseguia parar. E isso é muito importante, o cuidado que se tem com as palavras. Perceber a palavra em sua inteireza. Isso tem muito no Pássaro Secreto e isso me chamou muita atenção. Tem uma outra escritora também que eu gosto bastante, que é a Rita Santana, aqui da Bahia, que também tem esse cuidado. Condição que me fez não abandonar o livro, além da narrativa, óbvio, além da história toda, né, de como é construída, impactou bastante, né, porque tudo é muito lírico, tudo é muito coordenado e poético, tudo é muito bonito, você tá ali entendendo aquela história, que é uma história de dor, é uma história de sofrimento, é uma história de abandono, e esse cuidado com as palavras, né, de como cada palavra vai se encaixar dentro daquela oração incrível de se pensar na literatura no geral, assim. E esse livro me pegou também por esse lugar. Pássaro Secreto conta a história de Aglaia Negromonte, que é uma criança adolescente, né, ela vai crescendo no decorrer do livro, e que fala especificamente de abandono, assim, abandono afetivo, e de uma criança extremamente sensível, por conta da sua relação com a beleza, né, ela com o espelho, por conta da percepção que ela tem dessa família, de como ela começa a entender os mecanismos, né, desse pai, dessa mãe, dentro desse ambiente, ela começa a ficar fragilizada. Ela sempre foi uma criança frágil, ela sempre foi uma criança que entendia que era gordinha, que não tinha o cabelo alinhado, enfim, que não seguia os padrões, mas ela sempre, enquanto criança, tinha acolhimento. Quando ela foi crescendo, e na busca por esse afeto desse pai, que é um super ator, então ele tem todo um charme, um derramamento que ele faz com todas as pessoas, mas ele vive num universo paralelo ao dessa família, dessa casa. E aí ela, na busca desse afeto desse pai, ela começa a ler as coisas que o pai lê, Shakespeare, enfim, poder ter o que discutir com ele, enfim, ela vai criando estratégias para conseguir chegar nesse afeto. Mas no decorrer do processo da vida e na adolescência, ela vai entendendo como o pai se fecha no mundo dele, como a mãe banca tudo, como ele é muito admirado fora, na rua, pelos fãs e tudo mais, mas dentro de casa ele não consegue estar presente nessa família. Isso começa a mexer muito nesse crescimento, né, dessa criança para adolescente. E aí ela vai se amargurando, né, se entendendo que ela não pertence àquele espaço. Nessa de se entender que não pertence àquele espaço, surge uma meia-irmã que ninguém sabia, ninguém fazia ideia. E essa meia-irmã, para ela, na visão dela, é simplesmente a dona perfeita, né? Ganha o coração dos irmãos, ganha o coração da mãe, ganha o coração do pai, e ela não entende como é que a mãe permite que isso aconteça desse jeito, dessa forma, sabe? E que não briga com ele, que não bota ele pra fora, que não expulsa ela. E o que ela entende é que ela vai roubando tudo ali. Tudo que ela demorou tanto tempo pra construir, ela vai roubando, vai minando, né? Que é Tali, que não é nenhum protagonismo, ela não tem verbalizações no processo do livro, porque o livro é contado a partir de Aglaia, então o protagonismo é exatamente dela e ela não quer nem saber o que é que essa menina pensa. Então isso deixa muito marcado no livro mesmo, de pensarmos que nem a gente que tá do lado de cá entendendo essa história, a gente conhece Itália. E isso diz muito sobre a construção e as escolhas dessa narrativa
por Marília, né? Já que a gente tá falando dessa história, a gente não vai dar esse protagonismo para a Tali, porque a gente tá falando sobre essa dor dessa menina com essa chegada dessa meia-irmã, que rouba, inclusive, o grande amor platônico dela, né? Que é o Damian, que é o super amigo dela, assim. Mas que ela queria, na verdade, que fosse namorado. Nesse processo todo, antes mesmo de tudo isso acontecer, a gente já entendia que ela tinha um transtorno. Ela comia e vomitava, enfim. A gente entende também que ela tem crises de ansiedade e a gente fica com esse pé atrás também lá no início. Só que tudo vai se agravando muito. E com a chegada de Thalia, essa meia-irmã, tão rápido, tão veloz, que vai roubando tudo que ela tem, ela simplesmente deixa ser possuída por esse ódio, pelo esse ciúme, pela essa inveja. E aí ela começa a fazer coisas absurdas a ponto de parar numa clínica. É um livro duro, intenso mesmo, assim. Um livro que faz a gente questionar muitas coisas sobre o amor, sobre essa relação de afeto na família, sobre como muitas vezes a gente não se dá conta de prestar atenção nos pequenos sinais, porque ela deu vários sinais, ela deu uma infinidade de sinais. Ela ter lido livros que não eram necessariamente para a idade dela, justamente para tentar chegar nesse pai, de a mãe não conseguir entender que ela não se sentia bem fazendo certas coisas, usando certas roupas, sabe? Ela deu muitos sinais. Sinais, inclusive, de que só a avó conseguia entender ela, sinais do silêncio, por exemplo. Ela bateu em colegas na escola porque vangaram dela, enfim. Então, assim, ela deu diversos sinais. Mas os pais também têm essa recusa de querer prestar atenção e perceber ela. Ainda que ela, desde sempre, tivesse acompanhamento psicológico, enfim. Mas tem uma questão aí de deixar-se estar cego, né, dessa família, para que não lidasse com esse problema dela, mas teve que lidar com ele num nível muito alto, no nível de ela ter, por exemplo, destruído o cabelo dessa meia-irmã, né, picotou ele todo. E ainda assim ela cortou com a mãe dela, levou ela no salão, e isso remoeu ainda mais ela, e ela voltou ainda mais exuberante. De ela ter envenenado o cavalo que a avó tinha dado a ela, né, e matou esse cavalo, que era o cavalo preferido dessa avó. Então, assim, ela foi dando sinais gradativos, mas que ninguém conseguia perceber, ou dar valor, dar importância, achava que ela só mais uma sensibilidade dela mesmo, e na verdade não. Todo esse processo, né, e é um processo exaustivo, a gente se sente exausta junto com a Aglaia, de pensar nisso tudo, de entender esse sufocamento, de entender esses silêncios. Essa escrita, né, com cuidado dessa palavra, nos pega num lugar muito impressionante mesmo, assim, de cansaço, sabe? A gente se sente cansada junto com a Aglaia, a gente se sente feliz quando ela se sente feliz, que é muito raro. A gente não goza do prazer, da vingança que ela faz junto com ela, sabe? É muito intenso tudo. E ao ponto que às vezes você fala assim, o livro é super intenso, eu não consigo, né, dar continuidade. Não, você vai junto com ela e vai vivendo todas as agonias que ela vive, vai entendendo toda a dimensão do que ela tá se passando ali. Impressionante mesmo, assim, impressionante. São 26 partes, né? Eu nem chego a dizer capítulos, são 26 partes que vai narrando essa história. Ela toma medicamento desde sempre, então ela entende que quando ela para de tomar medicamento, ela se torna mais ela. Então, assim, ela diz, quem me vê hoje não desconfia de que eu fui uma menina loquaz, sempre pronta a dizer algo sobre tudo e qualquer coisa. As pessoas se encantavam com a minha destreza vocabular. Em sala de aula, os colegas se impacientavam com minhas falas caudalosas e os professores eram obrigados a pedir que eu me calasse. Calar foi um processo gradativo, no qual as medicações, acredito, tiveram um papel de peso. Os psicotrópicos e sedativos, estou certa disso, acabaram por me entupir de silêncio. Entorpecida e sem esperança, aos poucos as palavras encolheram dentro de mim. Minha fala tornou-se arrastada, vacilante, como a de uma velha que luta para não perder totalmente a memória. E estranha, como se a voz fosse de outra pessoa, de uma Aglaia há muito esquecida, uma Aglaia extraviada. E é sobre isso, né? Sobre esses silêncios todos. Ela não tinha amigos, ela não tinha com quem conversar. E quando ela encontra essa pessoa pra conversar, a Thalia arrebata tudo dela. E nessa dimensão dela pensar que ela poderia ter vivido coisas que ela não conseguiu viver por conta dessa chegada da minha irmã. E na verdade, não necessariamente. E que todo mundo dizia, vai passar, mas vai passar, mas vai passar. E ela não conseguia ver como passar. E isso afligia ainda mais ela. E ela queria que algo acontecesse. Sabe o que é mais interessante?
morte. Todas as vezes que ela vai cometer alguma coisa, tipo cortar o cabelo, matar o cavalo, eu sempre acho que ela vai cometer um suicídio. Eu sempre acho que ela vai atentar contra ela mesma, e na verdade nunca é. É o outro. E aí, às vezes, também eu pensava que ela ia matar o outro, e não é. Ela queria só ferir o outro, né? Tem uma parte do livro que eu não vou me lembrar onde está, mas que ela fala sobre isso, que a ferida, ela não sara, ela continua sangrando, e ela estava sangrando em todo mundo. Me levou muito a pensar sobre esse cuidado, né? Qual é o cuidado que a gente não tem com o outro e que a gente precisa começar a ter. Na outra eu tava falando sobre Moisés Negro, sobre esse X momento em que a loucura acontece, né? Que às vezes é só uma chave que vira e tudo se transforma. No caso de Aglaia Negromonte, não. Ela foi gradativamente mostrando todas as suas fragilidades e ninguém conseguia enxergar, porque ninguém queria enxergar, na verdade. A avó era a única que chegava mais próximo, que entendia o silêncio. O Damien também, que entendia esse silêncio dela. Mas ainda assim, ninguém conseguiu atingir o ponto principal, que é essa fragilidade, a ponto de toda essa inveja, todo esse ciúme, todo esse ódio se transformar em algo material, né? Materializado ali na vingança, enfim, na dor que ela queria provocar. E ela não se sentia feliz quando ela fazia isso, o que era muito doido. Ela não conseguia gozar do prazer, né? Dessa vingança. Porque era isso, ela tava sangrando em cima das outras pessoas. A ferida tava ali aberta e exposta. E aí, nesse processo, né, de tomar medicação, enfim, ela sempre virava e mexia na obra. Ela fala sobre a saudade que ela sentia dela mesma, né? Dessa Aglaia criança, dessa Aglaia que era acolhida pela mãe, dessa Aglaia que tinha conversas e diálogos com o pai sobre essas obras, né, que ele indicava, mas até um ponto que todo mundo começou a se voltar para si. E tem uma analogia muito impactante, assim, que o pássaro secreto justamente é esse pássaro que você pode entender de diversas formas, né? Durante o processo da leitura do livro, eu entendi de diversas formas. Eu entendi como depressão, eu entendi como ansiedade, e eu entendi como a morte também. O pássaro secreto, né? Essa coisa, ela chamava de a coisa que se movia dentro dela de uma forma absurda em momentos muito específicos, né? Em momentos de dor, principalmente, e não fazia sentido. E no final, é justamente esse pássaro secreto que leva ela e distancia dela todo desse sofrimento, né? Todo desse vazio, quando ela morre pela segunda vez. E aí esse processo dessa coisa aparece já no início do livro, quando ela vê um corpo nesse rio, tinha esse pássaro. E é como se esse pássaro, naquele momento, se transportasse para ela. E aí ele vai percorrer toda a história como esse outro personagem, né? Esse personagem que acompanha ela, que está dentro dela, que bate as asas no seu estômago, que bica suas entranhas. E que no final é ele também que alça voo com ela. E é muito importante a gente trazer isso aqui, porque em alguma instância, às vezes, os sentimentos da gente tomam proporções tão gigantes que eles se materializam, se constroem enquanto uma força, enquanto um elemento, enquanto um indivíduo, um sujeito mesmo, que está ali no nosso processo. Ele se transforma em algo que ou nos causa mais dor, ou ele simplesmente vai ali tirar aquilo ali de alguma forma, inclusive podendo tirar a nossa própria vida. A gente perde totalmente o sentido da coisa. E isso é muito impactante, assim. É muito impactante. De como os pensamentos se materializam de uma forma que você, às vezes, em certas instâncias, você consegue até tocar. Que é isso que acontece com a Aglaia e a coisa, que é esse pássaro. Em muitos momentos, em momentos de tensão, em momentos complexos, né, dessa dor, dessa ferida sangrando mesmo, se materializa e ela sente essa presença. O último trecho desse diário, né, é já no 25, na parte 25. Hoje minha mãe me trouxe um biscoito chinês e me disse: a sorte está lançada e é toda sua. Vamos, filha, quebre o biscoito. Segurei-o com cuidado, como se o meu destino estivesse traçado ali dentro, e mordi delicadamente. O biscoito rompeu-se em um craque e uma ponta branca de papelzinho saltou lá de dentro. Puxei-o debaixo do sorriso de minha mãe e, ajustando os olhos nas letras miúdas, tentei inutilmente ler o que estava escrito ali. Minha mãe tirou meu papelzinho das mãos e leu em voz alta. Se escurecer, não lamente nem desanime. Nada escurece mais do que a meia-noite. O primeiro segundo depois da meia-noite já é um novo dia. Quando esse novo dia chegará para mim? Chegará? Em alguma instância, né, ela já internada, enfim, depois de ter
tentado não, depois de ter envenenado o cavalo da avó, enfim, de todas as coisas, ela ainda se perguntava se o dia chegará, se a vida dela voltará ao normal, né, enfim. E aí quando ela retorna para casa, que ela vê de fato o amor consumado entre Tala e Damian, ela queria viver aquilo, né, ela queria ter aquilo, e ela paga alguém para fazer aquilo, né, um menino, enfim, que pede dinheiro a ela na rua. E aí ela, no mesmo instante que tudo acontece, ela já quer desistir ali, mas não dá tempo mais. Ela apanha, enfim, e aí esse pássaro, né, que é essa coisa, vem e alça voo, o corpo estirado no chão e a alma dela voando com esse pássaro, assim. A todo instante no livro, no decorrer do processo, ela se pergunta se vai passar mesmo, né? Que ela devia ter acreditado na mãe quando dizia que vai passar, que ela devia ter acreditado na avó quando ela dizia que ia sarar, mas ela não conseguiu dar o tempo necessário para que as coisas se acalmassem, se ajustassem, né? Ela sozinha não conseguiria isso. E quando ela mais precisou de um acolhimento, ela foi mandada justamente para essa clínica. Ela ficava sempre dopada e ela se sentia ainda mais sozinha, e a solidão ia tomando mais ainda conta dela. Ela, quando saiu, ela simplesmente não estava mais ali, né? Não era mais a Aglaia Negromont que ela entendia que era. E é de uma tristeza, né, quando a gente vai acompanhando o processo de Aglaia e vai chegando no final e vai entendendo essa agonia dela de tentar ser ela mesma sem saber como, e esse distanciamento da mãe, do pai, enfim, esse distanciamento das pessoas em relação a ela, e em alguma instância ela não resiste, né? Quantas pessoas a gente vê que não resistiram, né? Quantos pequenos sinais foram dados e a gente não quer prestar atenção, não quer dar conta. Eu acho que é um livro extremamente importante para pensarmos sobre afeto, para pensarmos sobre presença, principalmente, e pensarmos sobre essa fragilidade mesmo, né? Que as pessoas, é muito frágil, muito mimimi, muito não sei o quê, mas na verdade a gente precisa ter atenção com o outro, né? Ser presente com o outro, estar ali de fato no outro. E eu acho que é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim o que vocês acharam do Passo Secreto, tá? Como ele chegou e como ele tocou em vocês, para além da lírica, da poesia, que a Marília fez muito perfeitamente. Mas o que essa narrativa chega em você, toca em você, enfim, e reverberou de qual forma em você. Então, é isso. Se inscreva no canal e vem com a gente que daqui a pouco tem mais no Tag Curadorias. Tchau!